Capítulo 18, 1964, O Elo Perdido. Guia para espiões. Inesperadamente, encontramos nos arquivos uma pasta com um verdadeiro tesouro sobre o Brasil, com o nome de, abre aspas, Ambiente Operacional para Agentes no Brasil, fecha aspas. Nela estão reunidos materiais como descrições, análises, relatórios, listas e outros tipos de documentos relacionados à situação no país, importantes para o trabalho de agentes. Estão relatados desde aspectos do dia a dia, como a pasta de dentes ou sabão em pó que eram comprados e qual o seu preço, onde ficavam os restaurantes que eram locais de encontro, como se vestir, qual era o comportamento típico de determinado grupo de pessoas, etc. Além desses detalhes, a pasta apresenta um manual resumido sobre a história do Brasil, com análises exatas da situação político-social, condições para a realização de ações armadas, lista de descrição de caixas pretas, pequenos mapas de notas de controle usados pelos espiões quando iam aos encontros com o agente. Descrição exata dos procedimentos para aquisição de cidadania, instruções sobre comportamento nas instituições públicas, dados sobre o funcionamento do serviço de correio e da contra-inteligência no Brasil e tudo o que pudesse ser útil, indicado ou indispensável ao trabalho de um espião. Os dados desta pasta foram reunidos durante toda a existência da Residentura até o seu encerramento, em 1971. As informações demonstram que a presença da STB no cenário brasileiro foi realmente impressionante. Os oficiais dos serviços de inteligência dedicaram centenas, até mesmo milhares de horas em uma difícil e tediosa reunião de informações, observações perspicazes e compartilhamento de percepções que talvez não parecessem importantes, mas com um significado que poderiam ser decisivo para uma missão de espionagem. Apresentaremos aqui uma pequena parte desse conhecimento. Também fica visível um incrível progresso. Quando o camarada primeiro espião do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco chegou ao Brasil em 1952, não sabia praticamente nada, nem sequer a língua portuguesa. Tudo para ele era novo e desconhecido. Teve de aprender sobre a realidade brasileira e, por isso, só conseguiu se ocupar da espionagem de fato tempos depois. Por outro lado, no final dos anos 50 e durante os anos 60, cada funcionário do serviço de inteligência, antes mesmo de ser enviado para o outro lado do oceano, já podia estudar um volumoso material que o deixava bem preparado para a missão, o que diminuía significativamente o tempo para iniciar o rigoroso trabalho do serviço de inteligência. Abre aspas. O funcionário do serviço de inteligência no Brasil terá contato principalmente com a população de grandes cidades, ou seja, com a chamada classe média, da qual procedem a maioria dos funcionários públicos federais. Um brasileiro, ao contatar com um estrangeiro, possui uma tendência em fazer uma grande quantidade de promessas, já supondo que não cumprirá nenhuma delas. São pessoas preguiçosas e bem levianas, com as quais não se pode contar. Os brasileiros de classe média frequentemente surpreendem um europeu com uma longa lista de faculdades e cursos que terminaram. Mas, na verdade, o conhecimento adquirido por eles é muito superficial. O que significa que no Brasil, por regra, encontramos pessoas ignorantes que, mesmo com numerosos títulos científicos, não chegam aos pés do nosso agente com formações primárias. Fecha aspas. Foi assim que o camarada Bacalar descreveu os brasileiros em um material destinado
ao serviço de inteligência tchecoslovaco, após voltar do Rio, onde ficou de setembro de 58 até agosto de 1962. Esse mesmo camarada manteve durante 4 anos amplos contatos com brasileiros que eram, de alguma maneira, importantes para o trabalho do serviço de inteligência. Entre eles, agentes, informantes, contatos legalizadores ou de cobertura. A princípio, a opinião dele estava de acordo com as impressões entregues pelo camarada Trem, descrita no capítulo 14. E era justamente dessa maneira que os funcionários tchecos do serviço de inteligência viam os brasileiros. Logicamente, os colaboradores eram procurados entre pessoas consideradas relativamente cultas, inteligentes, trabalhadoras e de palavra. Mas o fato de encontrarem pessoas assim não mudava a sua opinião sobre os brasileiros como um todo. Os funcionários do serviço de inteligência se dedicaram intensamente para elaborar uma descrição exata das condições de vida, e o resultado ficou parecido com um guia de turismo, auxiliando os espiões a se embrenhar pelo ambiente e a evitar erros desnecessários que chamassem a atenção. O capitão Bacalar descreve principalmente o Rio de Janeiro, pois nessa época o trabalho do serviço de inteligência concentrava-se na antiga capital, ainda importante na vida política. Segundo o relato do capitão, o Rio dividia-se nas zonas norte, sul e centro, onde se encontrava a parte importante das instituições e do comércio. Na opinião do observador, essa divisão era uma divisão social em uma zona melhor e outra pior, na qual a melhor era a zona sul. O centro da cidade era limitado pelas ruas Praça Paris, ao sul, e Praça Mauá, norte, e as artérias principais eram a Avenida Rio Branco, a Avenida Presidente Vargas e Rua Uruguaiana. As pequenas ruas entre elas eram somente para pedestre durante o dia, estavam lotadas. Durante a noite, vazias. À noite, os arredores do centro, principalmente as ruas próximas à Praça da República e à Lapa, reuniam-se diversos tipos suspeitos, prostitutas, vendedores de ruas e andarilhos. No centro havia bons hotéis, entre os quais foram mencionados Serrador, Ambassador, Aeroporto e Guanabara Palace. Os melhores hotéis estavam na parte sul da cidade, principalmente em Copacabana, para onde também se dirigiam estrangeiros ricos e turistas. Naquela parte da cidade há hotéis de luxo como o Copacabana Palace, Ouro Verde, o Excelsior, Miramar, Califórnia e outros. O centro do bairro era a Avenida Atlântica. Ao descrever a parte norte da cidade, Bacalar destacou que, onde vivia a porção mais pobre dos habitantes, e lá vivia muito mais bairros de pobreza, chamado de favelas. O clima era mais quente que na parte sul e era possível sentir um mau cheiro vindo dos estabelecimentos industriais, pântanos e depósitos de lixo. O saneamento básico ali era diferente e o abastecimento de água insuficiente. Na parte norte da cidade, locais públicos como cinema ou restaurantes eram de, abre aspas, baixo nível, assim como é baixo o nível dos moradores por aqui, fecha aspas. Por isso, abre aspas, esta parte da cidade não é apropriada para a visita de diplomatas e membros das camadas sociais melhor situadas, fecha aspas, explicou o espião. Era melhor evitar andar por ali também, devido a motivos de segurança, principalmente à noite. A única exceção era o bairro do Norte, chamado Tijuca, cujo ambiente é bem mais decente.
Entre os problemas do rio estava a falta no fornecimento de água, inclusive nos bairros de luxo. Não era aconselhável beber água da torneira sem ferver ou pelo menos filtrar. Por outro lado, quando a cidade era atingida por aguaceiros tropicais, havia inundações, pois a água invadia as ruas a uma altura de 50 centímetros e paralisava o transporte. Abre aspas. Na cidade, em geral, as condições de higiene são péssimas. Assim, é aconselhável lavar com frequência as mãos, os artigos comestíveis, etc. Fecha aspas. A partir do relatório, ficamos sabendo também da comunicação municipal. Em primeiro lugar, o funcionamento do serviço de inteligência descreve os táxis privados e geralmente em péssimas condições técnicas. Os táxis possuíam os seus postos, mas também podiam ser chamados nas ruas, fazendo sinal com as mãos. Era possível chamar por telefone, mas, segundo o relato do capitão, isso geralmente não funcionava. Os motoristas dirigiam selvagemente e sem escrúpulos. Abre aspas. Ao pagar, aconselhou o funcionário do serviço de inteligência, deve-se lembrar de dar uma pequena gorjeta e caso desejamos ir longe, para a Zona Norte, por exemplo, é melhor combinar o preço adiantado, fecha aspas. Abre aspas. Outra maneira de se locomover pela cidade são os ônibus. Acho que eles queriam dizer ônibus, né? Possuem roteiros já determinados e destacam-se pela cor branca no vidro frontal. As paradas são combinadas, os ônibus são lotados durante a noite e é impossível suportar estar dentro deles, fecha aspas. O meio de comunicação mais popular era o lotação, chamado pelos tchecos de lotazan. Abre aspas. Ao contrário dos ônibus, ele não possui pontos e se paga ao descer. Os lotazan também não levam a sério os princípios das regras de trânsito e movem-se selvagemente. Não possuem nenhuma tabela de horário e frequentemente freiam bruscamente. Então é melhor segurar firme durante o caminho, pois existe o risco de machucar a cabeça. Caso um veículo como este sofra um acidente, o motorista tenta fugir do local do acontecimento, pois resulta das leis vigentes que, quando não é pego em flagrante, o motorista pode responder ao processo em liberdade. É importante ao motorista de automóvel lembrar que o lotazan pode esmagá-lo com facilidade, pois possui um forte para-choque, além de uma carroceria intensamente danificada, resultado das várias batidas com as quais os motoristas não se preocupam enquanto o veículo estiver em condições de se mover. Nessa época, no Rio, também funcionavam bondes bem velhos, sujos e lentos, utilizados apenas pelas pessoas mais pobres. Os bondes serviam, na opinião de Bacalar, apenas para atrapalhar o trânsito. O espião informou que os melhores cinemas estavam em Copacabana. Eram luxuosos, com entradas caras. Geralmente funcionavam sem pausa até às 22 horas. Era possível entrar na sessão durante a projeção dos filmes, caso o espectador conseguisse encontrar um assento livre. Na sala do cinema era proibido fumar, e por isso os fumantes usavam o banheiro. O nível dos filmes projetados foi considerado péssimo pelo espião. Havia filmes americanos, mas raramente alemães, italianos e franceses. A produção brasileira foi definida por Bacalar com as seguintes palavras, abre aspas, geralmente possui um áudio péssimo e um estrangeiro não tem chance de compreender as palavras, fecha aspas, até hoje. Bacalar também comentou sobre os teatros, apenas com peças de grupos estrangeiros.
Os preços eram bem altos e frequentar o teatro era mera questão de prestígio, para que as pessoas pudessem exibir suas roupas novas. Mais interessante, segundo ele, eram os teatros menores, chamados de pequenos formatos, os cabarés relativamente de bom nível, mas tinham pouco lucro e enfrentavam problemas para existir. Os melhores eram o Mesbla, no último andar do centro comercial do mesmo nome, o Copacabana, no Hotel C Palace, o Teatro Rosa, Ipanema, o Teatro de Bolso T Ginásio e o Teatro Maison France, na Embaixada Francesa. Maison France, na Embaixada Francesa. Os lugares mais importantes do trabalho para os espiões, como demonstraram os capítulos anteriores, eram os restaurantes, cafés e bares. Classificou como luxuosos o Hotel Serrador, Mesbla, La Tour de Bronze, Vendôme, Verde Mar, Maison de France, Clube de Engenharia, Clube de Seguradores, Museu de Arte Moderna. Ao lado destes, mais caros encontraram-se também os, entre aspas, comuns. Restaurante Real, Albamar, a Camponesa do Mimbo, Churrascaria Camponesa, Churrascaria Gaúcha, Churrascaria Recreio, Colombo e finaliza, abre aspas, no Rio não existem cafés como nós conhecemos somente, somente o Colombo combina com a imaginação europeia. Este local tem caráter vienense, fecha aspas. No material estavam classificados diferentes restaurantes sob o ponto de vista de utilidade para encontros com agentes. Em dezembro de 1964, foram verificados os dados anteriores e o camarada Proemse elaborou a lista, fecha aspas, resultado da verificação de restaurante, fecha aspas. Rosas, restaurante, Rua Alvim, número 27, restaurante comum para funcionários públicos e empresários de nível inferior, aberto durante todo o dia e toda a noite. Aqui servem almoço e jantar, serviço decente e limpo. O interior do restaurante pode ser observado tranquilamente a partir do exterior. Serve para encontros mais curtos, fecha aspas. Um após outro, o camarada Proemse descreve os locais conhecidos pelos funcionários tchecoslovacos do Serviço de Inteligência e usados como local de encontro com agentes. Uns são excluídos, outros avaliados como, entre aspas, sem mudanças, ou seja, que ainda podiam ser aproveitados para cumprir suas funções para a STB. No ano seguinte, a nova verificação foi feita pelo residente seguinte, o camarada Tacner. Entre os seus largos relatórios, podemos citar, por exemplo, aquele dedicado ao restaurante Oxalá, na rua Francisco Serrador, número 2, no centro, próximo à Avenida Rio Branco. Abre aspas. O restaurante fica aberto entre as 11 horas e 1 da manhã, e os domingos das 11 até as 24 horas, ou seja, até a meia-noite. Existe somente uma sala, arranjada em forma de bar, ao lado do alto balcão que cerca toda a sala. Encontram-se cadeira de bar e no balcão existe espaço para guardar coisas pessoais. A comida é servida somente para as pessoas que estiverem sentadas. O pessoal do serviço move-se somente no interior do balcão, recebendo a comida numa pequena janela de uma esquina traseira no âmbito desta sala. São servidos somente pratos típicos da região norte do Brasil. Os preços são de nível médio, assim como o restaurante. Mesmo assim, os pratos são saborosos, bem preparados e bem servidos. E o restaurante é frequentado principalmente pela classe média, fecha aspas. Tacner
A seguir, descreveu como deveria ser feito um encontro de entrega de materiais, por exemplo. Destacou o período em que o restaurante estava mais movimentado, das 11 horas até as 14 horas da tarde, e depois das 19 até as 22 horas. Abre aspas. Os horários, além de citados, portanto, são apropriados para encontros, mas eles também devem ser marcados nas horas de maior movimento. A parte de trás do restaurante é mais apropriada. O encontro pode acontecer com o órgão condutor, o oficial do serviço de inteligência, escolhendo um banco bem ao lado do agente, que deve colocar o material na sua frente, sobre o balcão, ou, caso houver muitos lugares, coloca a pá livres, senta-se em uma cadeira mais distante, e o agente coloca a pasta em outro objeto em uma cadeira vazia entre eles. Depois de comer, o órgão condutor deve pegar a pasta e partir, enquanto o agente ainda fica. Não existe o perigo de que se perceba algo, pois ninguém pode sentar entre as cadeiras e a parede. Nem o pessoal do serviço, nem os clientes têm condições de observar nada. Não é o costume ficar neste restaurante por muito tempo. Por isso, um encontro de entrega pode durar no máximo 10 a 15 minutos. Fecha aspas. Nesse relato, alguém ainda escreveu à mão mais uma observação importante. Não era possível observar o interior do restaurante a partir da rua. Vale a pena acrescentar que todos os lugares e encontros descritos, assim como as entregas de materiais, foram avaliados também por um oficial do serviço de inteligência, especialista em questões de observação, que cumpria na embaixada a função de administrador porteiro, e fez uma avaliação operacional de trabalho com agentes sobre os locais indicados. Somente depois disso, a central definia um local como apropriado para os encontros. Há um fragmento do relatório do camarada Rômula, de 7 de fevereiro de 1967, no qual ele informa a execução de um controle nos locais de encontros, onde, abre aspas, verificou pessoalmente 38 restaurantes, 4 bares diurnos e 3 noturnos, fecha aspas, atualizando os locais de encontro no Rio e em Petrópolis. Quanto ao antigo relatório de Bacalar, vale a pena citar a observação sobre o clima no Rio de Janeiro, descrito pelo agente como tropical úmido. Abre aspas. As maiores ondas de calor acontecem no verão de 15 de dezembro a 15 de março, fecha aspas. O pior para um europeu é que não há diferença entre a temperatura de dia e a noite. Por isso, Bacalar afirma ser bom quando as moradias são equipadas com aparelhos de refrigeração. Quanto à nova capital, estava ainda se desenvolvendo quando o relatório foi escrito, e o capitão do serviço de inteligência dedicou-lhe menos atenção. Concentrou-se no período da seca, quando os ventos levantam muita poeira, o que era para ele motivo de sofrimento, mas afirma no fim que o clima de Brasília era muito mais amistoso do que o do Rio. Enquanto o capitão da STB escrevia o seu relatório, em Brasília, funcionava somente o Palácio Presidencial, o Congresso Nacional e o Tribunal Superior. E das embaixadas já haviam se transformado somente a americana, britânica, francesa, alemã, polonesa, canadense, sueca e tchecoslovaca. A Residentura também já havia enviado um funcionário para a nova capital. Então, Bacalar reuniu instruções para a cidade. Devido ao seu grande território, Brasília sofria de problemas com a comunicação municipal. Por isso, o oficial conclui que, sem um veículo próprio,
seria impossível trabalhar, já que a rede de táxi era fraca e as linhas de ônibus incertas. Na verdade, existiam problemas de fornecimento de energia elétrica. A partir do anoitecer e durante a noite faltavam telefones. Naquela época, na capital, havia apenas 2 cinemas e um teatro, sem o próprio grupo permanente. Bacalar afirma, então, que na nova capital não existe vida cultural e as pessoas passavam as noites em casa, assistindo televisão. A maioria preferida de passar o tempo livre na época eram as noites de carteados, quando as pessoas se encontravam na mesa de alguém ou no clube e jogavam cartas. Essas eram ótimas oportunidades para alargar a base de contatos, inclusive nas camadas sociais de posição bem alta. Abre aspas. Devido a uma quantidade relativamente baixa de habitantes, o funcionário do serviço de inteligência deve levar em conta que, em pouco tempo, ficará conhecido por todos. Por isso, para camuflar bem o seu interesse operacional por determinados figurantes, deve fazer muitos contatos, pois não é possível evitar ser visto em qualquer lugar com a pessoa que está trabalhando. Fecha aspas. O funcionário do serviço de inteligência elogia bastante o alto nível do transporte aéreo e as linhas de ônibus de longa distância. Estas últimas ele classifica como velozes, limpas, bem cuidadas e em boas condições técnicas. Por outro lado, decididamente não aconselha o uso de transporte ferroviário. Comida, bebida e fumo. Abre aspas. Os brasileiros reconhecem como cozinha típica, fecha aspas, afirma o relatório do capitão do Serviço de Inteligência, abre aspas, somente a cozinha baiana, né? Tá dizendo que os brasileiros reconhecem como comida típica somente a comida baiana. Quanto aos produtos alimentícios básicos, o espião cita arroz, feijão, bife e, logicamente, a feijoada, completando que, abre aspas, a verdadeira feijoada deve ser cozida durante 2 dias, fecha aspas. Quanto à cozinha baiana tradicional, o tchecoslovaco não a aconselha aos europeus, pois, abre aspas, pode levar à enfermidade, fecha aspas. Chama a atenção a sua opinião sobre as cervejas brasileiras, abre aspas, são boas e pode-se pedir tranquilamente qualquer marca, fecha aspas. Entretanto, afirma que os cigarros não são muito bons e cita como mais populares Hollywood e Louis XV e os cigarros com filtro, o Minister. Ao contrário dos cigarros, afirmou que os charutos brasileiros eram ótimos e citou a marca Suedic, da Bahia. A questão do vestuário dos brasileiros é bastante interessante e importante para o trabalho de inteligência, e o tema é abordado no relatório. Os habitantes da cidade vestem-se, abre aspas, com bom gosto, mesmo que muitas vezes a preço baixo, fecha aspas. Ele chama a atenção para o fato de os homens saírem para trabalhar no centro da cidade vestindo paletó e gravata, mesmo no clima quente do Rio de Janeiro. Por outro lado, os bairros ao sul, nas ruas próximas ao litoral e às praias, é natural as pessoas andarem com roupas de banho. Bacalar anotou também que na zona sul da cidade, os costumes estavam mudando e, durante o verão, depois do horário comercial, também era possível observar nas ruas, cinemas e restaurantes homens vestidos em um estilo mais esportivo, com camisas de manga curta. Porém, nos restaurantes de luxo e teatros, ainda era necessário vestir paletós escuros com gravata. O agente notou que, em geral, os brasileiros preferiam roupas escuras, pois o suor fazia as roupas claras mudarem rapidamente de cor, enquanto que as roupas escuras eram mais resistentes neste aspecto. O vestuário das mulheres não era tão formalizado.
quanto aos dos homens. Estavam na moda grandes decotes e predominavam o estilo francês ou italiano, mas era curioso que, inclusive no verão, predominassem as meias calças. O reconhecimento da imprensa também era importante para o serviço de inteligência. No relatório do oficial, lemos que, na época, eram publicadas 2.400 jornais de diferentes tipos no Brasil. Foram citados os mais importantes, acompanhados de um pequeno comentário sobre as linhas políticas. Correio da Manhã, jornal bastante reacionário. Jornal do Brasil, conservador, mas gosta de ser tratado como objetivo. O Diário de Notícias, conservador, sem uma linha determinada. Diário Carioca, até o momento, bastante reacionário. Há pouco tempo foi comprado pelo presidente Goulart, então é possível esperar uma mudança de orientação. Última Hora, jornal matinal e principalmente noturno, bastante popular. Frequentemente apresenta o ponto de vista dos círculos nacionalistas. Jornal O Globo, o jornal brasileiro mais reacionário, apresenta o ponto de vista de elementos da direita, bastante difundido. Bacalhau afirmou ainda que circulava na capital o Correio Brasiliense, de propriedade do Consórcio de Imprensa, Diários Associados e de orientação mais reacionária, entre os jornais de influência. Citou ainda 2 jornais diários de São Paulo, ambos conservadores, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo.